Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana e hoje nós vamos falar sobre beleza. Talvez você pense que isso é supérfluo, mas acredite ou não, eu acho que você vai mudar de opinião depois desse episódio, porque nós estamos falando de uma beleza que é essencial para a nossa saúde mental, né? E nós não estamos falando de coisas mirabolantes. E para isso, eu trouxe aqui para estar conosco a Vitória Antunes. Ela é neuroarquiteta e ela aprofunda, principalmente no Instagram dela, muito sobre o assunto da beleza e beleza mínima. E ela vai contar, ela vai se apresentar agora para vocês. Vitória, é um prazer te ter aqui com a gente. Oi, Giovana, tudo bem? Oi para todo mundo que estiver escutando a gente. Eu me chamo Vitória, sou arquiteta há alguns anos, particularmente há quase 6 anos, e também sou neuroarquiteta por pós-graduação. E quando a gente escuta a palavra neuroarquitetura, a gente pensa que é a ciência do cérebro, coisas mirabolantes, como a Giovana foi mesmo falando, mas a neuroarquitetura ela vai estudar como o cérebro lê o ambiente e, nesse caso, como a beleza ela é importante para que a nossa qualidade de vida possa acontecer em vários âmbitos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a beleza mínima. Então, quero logo começar a perguntar o que é beleza, porque aí isso já começa a polêmica. Beleza é o quê, afinal? A beleza, ela é uma necessidade vital da gente. Tentando falar de uma forma muito simplista, assim, para que não fique algo muito difícil de ser compreendido, ela é uma necessidade básica, né? Com que o nosso corpo, o nosso intelecto, o nosso cérebro, ele precisa ler coisas belas. Por quê? Todas essas coisas, elas vão trazendo para nós uma sensação de bem-estar e de bonança, né? O belo, ele é atrelado àquilo que é bom e àquilo que é verdadeiro. Isso não sou eu que estou dizendo, é São Tomás de Aquino. E para a gente deixar essa conversa um pouquinho mais leve, eu vou trazer um pensador, escritor, que se chama Roger Scruton. E ele fala sobre um termo que é a beleza mínima, que eu acredito que é algo que se torna mais palpável e entendível para gente que está no mundo real, que tem tarefas reais, que tem responsabilidades, que está correndo, né, com mãe, com filho, com faculdade, até no sentido do cuidado da nossa saúde mental, que às vezes a gente pensa que é algo somente interno, e é importante que a gente tenha esse conhecimento de que a saúde mental ela é interna, precisa ser tratada de forma interna, mas o externo também é importante para que a gente consiga ter essa conexão entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora. De forma prática, a gente pode perceber essa beleza mínima quando uma casa não está caótica, quando os objetos eles estão no seu lugar, quando existe uma certa harmonia, mesmo que simples, nas pequenas coisas da nossa vida. É uma cama que está arrumada, uma mesa organizada com aquilo que você tem, um ambiente que não agride, não te confunde, um vaso de flores na mesa, uma mesa bem posta. E mesmo que se você não seja essa pessoa da florzinha, da mesinha e tudo mais, é realmente ter uma mesa com cada coisa no seu devido lugar. No sentido assim, quando a gente vai cozinhar, por exemplo, é mais fácil que a gente cozinhe quando a pia está toda lá, com a louça toda lavada, ou com que a cozinha esteja um caos, que o chão esteja sujo, o fogão está sujo, as panelas estão uma em cada lugar, ou que a gente, como a gente vê muito em programas de culinária, não, faça o mise en place, coloque cada coisa no seu lugar para que quando você vai cozinhar, esteja tudo ali na sua mão. Então, a beleza mínima e essa questão da beleza, ela vai ser tratada para a gente nesse campo da vida real, assim, né, sem ser dos teólogos, dos filósofos, como aquilo que faz com que o nosso dia a dia tenha uma praticidade maior. E aquilo que é belo atrai o nosso olhar, o nosso intelecto, até o nosso coração, assim, né? Quando a gente vê coisas belas, ou quando a gente contempla coisas belas, o nosso intelecto ele vai lendo as coisas de uma maneira mais harmônica. E o nosso cérebro, de forma assim mais própria, tem lugares certos para cada coisa, né? Então, o hipocampo, ele participa do nosso senso de orientação e de memória. Então, quando a gente olha para coisas que são realmente bonitas, a gente tem referência e vai praticando na medida que a gente vai se sendo colocado nessas situações. Por exemplo, a amígdala e o córtex pré-frontal ajudam nesse senso de concentração e respondem de forma emocional ao ambiente. Então, o nosso cérebro foi feito com áreas específicas para ler o ambiente de forma com que ele nos agrida quando a gente entra em contato com algo que não é esteticamente belo ou com que nos ajude a ter a questão da saúde mental equilibrada. É claro que um ambiente só bonito, em que a gente não tem relação com ele, eu falo muito sobre isso,
vai fazer com que a gente, como se a gente entrasse na Tok Tok. Tudo lá é muito bonito, realmente. Os ambientes são bem colocados, tudo tem seu devido lugar, tem coisas assim que a gente fica tipo, meu Deus, que cozinha dos sonhos, que quarto dos sonhos. Mas é necessário que você tenha relação com aquilo, senão ele vai ser simplesmente um ambiente estéril. Então, por mais que, por exemplo, lá na Tok Tok tenha um quadro muito lindo, assim, né, de um pintor famoso, você precisa ter contato com aquilo. Aquilo precisa te dizer alguma coisa. Então, vale muito mais você, por exemplo, pegar um quadro com um cordão que foi da sua avó e emoldurar esse quadro, ou pegar assim, eu fui para uma viagem, essa viagem me transformou, eu tive muitas experiências. Pega uma imagem de uma foto que você bateu no seu celular, manda revelar e coloca num quadro. E todas as vezes que você olhar para ele, você vai lembrar desse momento, vai ter uma relação com aquilo que é belo. E não apenas visualizar e passar, assim, né? Porque muitas coisas na nossa vida passam. A gente tem o cotidiano muito corrido, trabalho, filho, faculdade, estudo, saúde mental. Então, ter esses pequenos pontos de respiro e até pontos de lembrança na nossa vida e na nossa casa, principalmente, fazem com que a nossa qualidade de vida seja melhorada, a nossa saúde mental seja auxiliada e a nossa casa fique esteticamente bonita. Quando a gente entra num lugar que está arrumado e que a gente tem relação com aquele ambiente, a gente se coloca num posicionamento de ação. Então, por exemplo, se eu entro no meu quarto e a cama tá arrumada, eu não digo aqui de lençol de cama caro, de coisas mirabolantes, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, a beleza mínima que ele fala é o mínimo simples, né? O mínimo de beleza. Então, um lençol bem dobrado, colocar no travesseiro, no lugar de travesseiro, lençol sem estar embolado na cama. A gente tem vontade de usar aquele ambiente. Uma mesa que eu preciso estudar ou trabalhar faz com que eu consiga estudar e trabalhar, ao invés de chegar naquele lugar e ter caneta para um lado, papel para o outro, e milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, gera como se fosse uma espécie de mini repulsa por aquilo. Então, agora, a beleza mínima é muito sobre isso, assim. Eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Seria no tipo, o que é o belo e o que é o feio? Porque beleza mínima é aquilo que eu entendi que tem que ter relação comigo, não é uma coisa aleatória. Mas tem coisas que podem ter relação comigo que também podem ser feias. Então eu fiquei assim, como é que eu faço essa distinção? Porque eu fiquei pensando no seguinte, existem coisas na minha casa que são memórias, certo? Tipo assim, eu fiz uma viagem, mas assim, não necessariamente vai ser bonito colocar isso na minha parede. Não necessariamente vai fazer bem para minha saúde mental. Inclusive, por exemplo, na casa da minha família, a minha mãe ama colecionar tudo, faz tudo muito sentido, tudo tem muito peso afetivo. Cara, mas imagina só, é muita coisa. A casa tem que ser gigante, porque é muita coisa, parece que não tem harmonia. Então eu fiquei assim, cara, qual é o critério mesmo de beleza? Porque não é gosto, já entendi que não é gosto. Eu vou tentar explicar isso de uma forma que seja mais simples, né? Porque a gente vai muito para São Tomás de Aquino, que é um filósofo super inteligente, que fez a turma teológica, e ele vai falar sobre a beleza na questão 38. E ele vai falar que a beleza possui 3 questões fundamentais, que é a integridade, a proporção e a clareza. O que é a integridade? Nada falta nesse objeto, ele é completo naquilo que é a forma dele. A proporção é que tudo aquilo que existe dentro desse objeto se relaciona entre si e com um todo de uma forma ordenada. E a clareza, né, que ele chama de claritas, que é num outro idioma, é que a forma se manifesta de um modo muito evidente e inteligível. Exemplo, a integridade. O objeto ele é íntegro naquilo que ele é mesmo. Então, como é que a gente pode observar isso? A proporção numa casa, a proporção entre os móveis e os elementos respeitam esse espaço? Exemplo, não tem nada grande demais ou pequeno demais? Porque a gente pode ter uma ideia de tipo assim, existem várias coisas, como a gente foi falando na primeira parte, na minha casa, que são memórias de viagens, são coisas que são importantes para mim, mas não necessariamente aquilo é bonito. Então, o que a gente pode fazer? Tornar bonito. Se eu pegar, por exemplo, uma geladeira com vários ímãs e colocar na geladeira todos, assim, os 50 ímãs, vai ficar como se fosse uma grande poluição visual. Agora, se eu pegar uma parede, colocar algumas pequenas prateleirinhas ou um quadro grande e posicionar de forma harmônica todos esses ímãs, eles se tornam algo íntegro, algo proporcional entre si, em que cada coisa possui seu devido lugar, em que uma coisa não hierarquiza de forma maior com que a outra. Então, é relacionado à proporção e à integridade. Nada falta e nada sobra. Na integridade, aquilo é o quê? Aquilo é um ímã.
Um imã de viagem, aquilo, vamos supor, é uma igreja lá do Vaticano, né? Então, parece uma igreja, é uma igreja, tem cor de igreja, tem desenho de igreja, e ele se propõe a ser um imã e ele funciona como um imã. Então, ele é íntegro na sua forma. É diferente de a gente pensar, por exemplo, assim, se eu pego uma chapa, uma panela de chapa, e eu coloco ela no fogo, eu espero que aquilo seja quente. Então, a integridade daquilo é servir para algo quente. Se eu toco aquilo e aquilo tá gelado, aquilo não é íntegro, porque aquilo enganou o meu cérebro. É igual como eu pego, por exemplo, sabe aqueles cubos de gelo que são de plástico, que tem um gelzinho? Se eu coloco na geladeira, ele fica gelado. Agora, se eu coloco dentro de um copo, ele fica quente. Então, ele tem um duplo sentido. Isso é um problema? Não, porque um gelo é uma coisa simples. Agora, se eu pego algo grande, por exemplo, uma vela, por exemplo. Eu olho para uma vela, ela necessariamente tem que ser quente. Agora, se eu toco nela e o fogo não existe, ou aquilo tá saindo uma fumaça gelada, aquilo enganou meu cérebro, ou seja, ele não é íntegro. Sentido de proporção é a relação entre as partes, que entra muito naquela questão dos ímãs de geladeira. Eu posso colocar numa geladeira e ficar totalmente desordenado, ou eu posso criar um espaço específico com uma moldura em que cada imã tem o seu espaço. Eu posso colocar lá embaixo, isso aqui é da Itália, isso aqui é de Roma, isso aqui é do Brasil, isso aqui é do Rio. E a clareza. Aquilo que precisa ser expresso se forma sem nenhum tipo de confusão. Então, apareceu uma igreja, um imã de igreja. Ele tem forma de igreja e desenho de igreja e ele é um imã. Então, eu não tenho confusão nenhuma em olhar para aquilo. Então, a beleza, ela precisa se manifestar dessas três formas. Aquilo que é íntegro, aquilo que é proporcional e aquilo que é claro ao entendimento. Aí eu deixo te perguntar uma coisa. Na vida cotidiana, sim, a beleza a gente já entendeu que faz diferença, né? Mas na prática, o que você poderia me dizer? Olha, a pessoa que vive, que está ali todo dia convivendo com o belo, qual é a diferença dela, do cérebro dela, da percepção dela, da saúde mental dela, para uma pessoa que está todos os dias num ambiente completamente caótico e feio? Vou usar essa expressão, feio, não tem contato com essa beleza, nem que seja, como tu estás falando, a beleza mínima. Dentro da neuroarquitetura, a gente tem muitas revisões científicas mostrando como o ambiente construído impacta diretamente tanto na cognição quanto na emoção. Ou seja, como a pessoa pensa e como ela sente. O contato direto com aquilo que é belo faz com que aquilo que a gente pensa, até as coisas que a gente pensa e como a gente se relaciona. Eu vejo muito, de uma forma pessoal, eu me mudei recentemente, eu mudei de casa agora em janeiro. E eu saí de uma casa que tinha todos os móveis na cozinha, todos os móveis no quarto, tava tudo ok, tava tudo, assim, esteticamente maravilhoso, porque a gente foi construindo, dentro desses 2 anos que eu tinha de casada, algo que era esteticamente feito para aquele ambiente. Então, tudo tinha seu devido lugar, as cores tinham proporções. É claro que eu, sendo arquiteta, isso para mim é muito mais fácil de fazer, de ler, de agir. E quando a gente veio para essa casa, que era muito maior e tinha os móveis planejados que já estavam lá, foi muito difícil começar a viver. Por exemplo, eu tenho um bebezinho pequeno de 1 ano e 7 meses. Lá naquela outra casa tinha lugar para tudo, para as coisas da fralda, para as coisas, as roupas, os brinquedos, tudo tinha seu devido lugar. E nessa casa agora, a minha mãe teve um problema de saúde, tiveram várias realidades que fizeram com que a gente não conseguisse arrumar a casa da maneira com que a gente tinha antes, tanto pela impossibilidade financeira, né, para comprar tudo de novo, quanto pelas questões emocionais daquilo que eu e minha família estavam vivendo. Era muito difícil fazer as coisas. Então, ter contato com a ordem, com a proporção, com a integridade, a clareza, a beleza, seja ela mínima ou grandiosa, faziam com que eu tivesse mais preguiça, com que eu tivesse mais impaciência de cuidar do meu filho, de fazer as coisas, de cozinhar, porque a cozinha não era mais tão, não digo perfeita, mas cada coisa tinha seu devido lugar. O nosso quarto veio daquela coisa, tipo assim, a gente comprou um guarda-roupa, mas o guarda-roupa não era como aquele antes, então a gente tinha muita roupa, porque lá tinha um espaço melhor. Então, foi criando na gente uma confusão mental. E existe um estudo que fala sobre isso. Eu posso até passar depois para a Giovana, caso alguém tenha curiosidade de ler sobre isso, que fala sobre esses efeitos do ambiente construído na saúde mental, de forma, assim, muito específica, para a gente não entrar num quesito, assim, muito teórico aqui dentro, mas esse contato, tanto com aquilo que é belo, quanto com aquilo que é a natureza. Quando a gente vai, por exemplo, no Museu Emílio Guild, a gente sai de lá meio revigorado, assim, né, como se o cheiro daquilo que é verdadeiro, daquilo que é natural, fizesse com que, assim, meu Deus, eu dei uma pausa, assim, na minha vida, no meu trabalho, até na carga emocional da gente que é mãe, assim, né? Por mais que eu tenha trabalho lá, com o meu bebê correndo, brincando, puxando folha, fazendo as coisas, aquilo dá uma carga emocional, assim, mais
dá uma leveza, na verdade, na carga emocional. E isso acontece com uma redução mensurável de estresse no corpo, com indicadores fisiológicos de uma contundência da pele, assim, né? A gente consegue medir pela pele, depois de ter contato com ambientes naturais e com ambientes belos, que a redução de estresse com níveis fisiológicos, né, do suor e tudo mais, é reduzido quando a gente tem contato, tanto com a natureza quanto para um ambiente que tem mais harmonia e é mais belo. E ambientes caóticos, desorganizados, de forma visual agressiva, ativa a resposta de estresse no cérebro, como aumento de cortisol, por exemplo. E a gente entende o ambiente como se fosse uma grande ameaça. E dando um exemplo claro, quando eu tô na minha casa e tem, assim, a sala tá totalmente bagunçada, aquilo me gera uma repulsa e me gera estresse, porque eu não queria estar arrumando aquilo agora. E gera, assim, o senso de urgência, o cortisol aumenta no nosso cérebro e a gente vai ficando mais estressado naturalmente, sim. Mas olha só, isso é muito verdade. Eu acho que eu até falei isso em outro episódio, não sei por qual motivo. E eu nunca li nada sobre isso, muito aprofundado e tudo, mas eu conversando, acho que com a Yasmin, um dos episódios, eu falei, cara, Yasmin, com certeza a beleza importa, porque desde que eu mudei para Petrópolis, a minha saúde mental melhorou muito, mas assim, muito mesmo. Minha rotina, basicamente, é a mesma, né? A questão da idade, de trabalho, mas eu estou no meio do mato, e não só uma beleza natural, mas do ponto de vista arquitetônico, tem dias assim que eu tô meio zuruó das ideias, cara, eu vou pro centro. O centro histórico tem tudo que tu possa imaginar, tem tipo uns palácios, castelos, umas casas históricas. Eu fico ali naquela Kohler, que é a rua, eu falei, gente, eu vou passar de um lado pro outro e volto pra casa. Pra mim, Vitória, é suficiente. E eu percebi, assim, que pra mim, sair de uma capital como Belém, eu morei 8 anos em Belém, e vir pra cá me desacelerou. Cara, eu acredito, né? Lá em Belém não tinha tanto contato com beleza como eu tenho aqui. É uma cidade pequena, uma parte eu considero bela. Sim. E eu tive essa experiência, não fiz parte, né? Eu nunca li nenhum estudo, mas eu falei, cara, pela minha experiência, eu acredito que faça sentido, sim. Eu acredito que importe, sim, porque o que eu vivo na pele vai comprovando isso, né? Ainda tem essa questão, por exemplo, Petrópolis é uma cidade muito bem preservada por conta da questão histórica da cidade mesmo. E o fato dela ser preservada por conta dessa questão do turismo faz com que a gente se conecte com coisas do passado e gere inspiração ou desejo de conhecimento, que gera até, eu acredito que tu como psicóloga possa falar muito melhor sobre isso do que eu. E quando a gente entra em contato com algo que é novo, que nos interessa, o nosso cérebro ele começa a fazer conexões neurais, os nossos neurônios começam a criar conexões, e isso faz com que a gente fique mais desejoso pela vida, desejoso pelo conhecimento, e isso, querendo ou não, ajuda na nossa saúde mental, na nossa saúde física, no sentido de estar motivado para algo, assim. Então, nós estamos encaminhando para o final, e eu queria, Vitória, que você falasse 2 coisas aqui já nesse encerramento. A diferença prática entre a beleza e o gosto, e também uma palavra final também para os nossos ouvintes sobre como a gente pode fazer isso sem ser, assim, meu Deus, de colocar isso como um peso, porque eu entendo que se a beleza é mínima coisa dá para fazer e ficar, não precisa ser milionário, dentro da minha casa com um projeto de interiores e tudo mais. Então essas 2 coisas, a diferença da beleza para o gosto e como eu posso começar na prática implementar isso no meu dia a dia. Então, de forma muito simples, para não ficar até repetitivo aquilo que a gente já comentou, a beleza ela vai ser levada e referida às características do objeto em si, que seria aquilo que é íntegro, aquilo que é proporcional e aquilo que é claro ao entendimento, como a gente citou anteriormente. E o gosto é sempre subjetivo, que é a minha resposta àquilo. Então, a parte racional da beleza está na integridade, proporção e clareza, e a parte subjetiva, que é a interação do indivíduo àquilo, é o gosto. Mas o que tem de diferente, o que é como se fosse o pulo do gato? Quanto mais o meu gosto, a minha vida, os meus sentimentos e as minhas ações se tem contato com aquilo que é realmente belo diante daquilo que São Tomás de Aquino falou, estudou, escreveu, o meu senso de proporção, meu senso de integridade, de clareza, de estética, o meu senso de beleza, ele vai sendo aprimorado. É como aquela história do café sem açúcar, né? Ou do chocolate mais amargo.
no começo é muito difícil a gente tomar café sem açúcar, mas à medida com que a gente vai experienciando coisas com uma qualidade um pouquinho melhor, e eu não digo nem no sentido financeiro, porque às vezes as pessoas atrelam arquitetura, design de exteriores ou até aquilo que é belo ao dinheiro, mas experienciar coisas diferentes e ter inteligência tanto emocional quanto financeira para fazer boas escolhas. Então, talvez eu possa gastar o meu dinheiro com coisas que são supérfluas. Eu não vou dar exemplos aqui, porque supérfluo é relativo de pessoa para pessoa, né? Mas investir R$10, R$15 por semana numa flor para você colocar num vaso em cima da sua mesa. Ou investir em algo que deixe o seu cabelo mais bonito. Ou investir numa toalha de mesa que deixe a sua mesa um pouquinho mais bonita. Ou uma tinta na parede que você pinte de forma mais clara, ter inteligência financeira e emocional para trazer para a sua vida aquilo que é belo e não relacionado ao dinheiro e comprar coisas caras, mas escolher com sabedoria. Inclusive, eu quero dar o mérito para você e para Ana Catarina Cassebe, porque aqui, principalmente no inverno, aqui tem muitas flores daquelas que a gente não encontra em Belém, natural, baratinho, não encontra. E aí eu fui montar o meu altar residencial, e aí eu lembrei muito, eu acho que não sei se tu tinha postado alguma coisa. Eu disse, cara, já sei, eu vou fazer um arranjo de flores aqui. Cara, meu Deus do céu, eu fiz eu comprei por R$10. Aqui eu não sei se em Belém é muito mais caro. Mas era muita flor e tudo, durou 15 dias. E eu falei assim, cara, o que me custa? Parece besteira, mas na minha cabeça fez total diferença. Ficou muito mais bonita a minha sala. Sim. E eu consegui fazer 2 arranjos bem legais com R$10, cara. E aí eu falei, não, isso aqui vai virar o meu investimento quinzenal. E pronto, cara, isso é muito legal. E aí, de 15 em 15 dias, o negócio vai ficando... E aí, a simbólica depende do tempo, a minha simbólica muda e tudo. Mas, assim, quero dizer que é mérito seu e da Catarina, porque vocês falam dessas coisas e eu tinha visto em algum lugar e eu apliquei e ficou muito bom. Ah, que legal, que legal. É muito importante isso. Às vezes a gente pensa que é algo supérfluo, que é algo realmente muito caro, e às vezes pode até ser, né? Mas existe, por exemplo, flor de supermercado, que custa, por exemplo, uma haste de girassol custa R$7. E você pode pegar um vaso simples de vidro, colocar água dentro e colocar uma haste com um girassol em cima da sua mesa, ou da mesa de trabalho, ou numa mesa de cabeceira. E isso vai fazer diferença. Por mais que no começo pareça supérfluo, vai fazer diferença. Mesa posta, também influenciada por você, eu acho que foi por você. Comecei a fazer, eu falei assim, não, como eu mudei, eu falei, não, vou me converter, porque eu sempre fui muito abacalhada nesses aspectos. A panela ia pra cima da mesa, eu sempre fiz isso. Depois que eu comecei a aprofundar nessas coisas, eu falei, não, eu vou ser cética, eu vou aplicar. E aí eu comecei mesa posta, cara... Aí você tem até, meu Deus, o seu café da manhã, aqui é muito comum isso, né? Aquele a gente passa muito tempo no café da manhã. Meu Deus do céu, já vai virar tradição pra mim, porque o meu café, aí a mesa bonita. Gente, pelo amor de Deus, eu falei, cara, não precisava. E falando até de uma questão de a gente se sente mais importante, no sentido de cuidar daquilo que a gente vive, porque tomar café, não, tem que tomar rápido aqui, queima a língua, aí come qualquer coisa, come frio. Não, tenta acordar 5 minutos mais cedo, não vou falar nem 30, mas 5 minutos mais cedo, para fazer um bom café em silêncio, ouvindo o barulho da natureza, ou ouvindo até os carros passando, mas que seja esse silêncio sem pressas, sem preciso fazer isso, preciso acordar, preciso pegar o ônibus, preciso pegar Uber, sair para trabalhar e tudo mais, mas de dar importância às pequenas coisas, que também entra nessa questão da beleza mínima. Não necessariamente não é a coisa por ela mesma, o objeto por ela mesma, mas aquilo que aquilo causa na minha vida, né? O que a beleza, de forma prática, que é voltar daquilo que é um objeto, tem como interferência real na minha vida, na minha saúde mental, na minha autoestima, até no sentido de, tipo assim, eu sou importante, né? O meu café da manhã, para mim, é importante. Esse é o meu momento comigo. Talvez um café em silêncio seja o único momento que você vai ter no seu dia inteiro, até você voltar para casa, de silêncio, de contemplação, de se valorizar, porque a nossa vida ela é muito corrida. Então, pensa nisso, assim, com carinho, assim, né? E começa aos poucos, não precisa comprar muitas coisas, mas específica e consciente, agir de forma que as coisas na sua vida sejam mais belas e mais aproveitadas.
Maravilha, gente. Vitória, me diz onde é que o povo pode te encontrar nas redes sociais. Olha, eu atualmente só tenho o Instagram, que seria Antunes Vic, que é o meu sobrenome, e VIC. E aí você pode me encontrar lá. Eu acredito que com o lançamento do podcast na Casa Autêntica, a gente vai marcar uma outra, mas é Antunes Vic. E a gente também vai deixar na legenda tanto no YouTube quanto no Spotify, vamos deixar o arroba da Vitória para vocês conhecerem o trabalho dela. Muito obrigada, Vitória, por essa conversa. Muito obrigada a você que está nos acompanhando, que ouviu até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que beleza não é luxo. Na verdade, é cuidado, é saúde mental, é essencial, é tudo de bom. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 12 horas. Até lá! Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.